Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos ao vivo. Professora de Educação Infantil e no meu perfil pessoal. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Tudo bom com vocês? Eu sou Gi Carvalho, eu falo aqui de Tucano, do município de Tucano, no interior da Bahia. E eu quero saber de onde é que você assiste essa nossa live. De onde é que você vai interagir comigo, vai falar comigo e qual é o nosso tema de hoje, né? Aulinha básica, coisa boa. Gente, nós vamos falar sobre um tema que é o pavor de muito professor. Não deveria, mas é. E nós vamos falar sobre a importância disso que é o pavor do professor. Mas, compreenda, antes que você suma, antes que você fuja, antes que você vá para as colinas, né? Eu quero chamar a atenção de vocês que não gostam do tema. Que se algo lhe incomoda muito, você é que deve ouvir. Se você gostar do tema e achar legal e achar gostoso, dá para você ficar aí porque você pode compartilhar a sua experiência. Mas se você não gostar, se você detestar, se você achar que é um negócio que não serve para nada, que é só para dar dor de cabeça, essa live é para você. Ah, Gi, mas está fazendo... Como é que fala? Você está fazendo aí mistério. Não estou fazendo mistério, gente. A gente vai falar sobre documentação pedagógica, sobre a importância de documentar. A Rosana está falando da Nuri Bahia. Gente, a importância de documentar. A importância daquele papelzinho que você escreve e que muitas vezes você diz assim, isso daqui não serve para nada, né? O olhar para todos os documentos, todas as folhas que a gente precisa estar preenchendo quase que diariamente na educação infantil. Por quê, Gi? Para quê? Qual a necessidade, né? Então, para a gente entender muitas vezes o que os teóricos sinalizam como algo importante, é preciso que a gente eduque o nosso olhar. É preciso educar o nosso olhar para a infância e mais, é preciso retornar à infância. Como assim retornar à infância? Bom, para a forma como nós fomos educados e para a forma como nós aprendemos a fazer as coisas e que nos ensinaram que era bom fazer. Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, nem tanto, alguma coisa assim, nem tanto ativismo, nem tanto blá, blá, blá. Ou seja, nem só fazer, mas também nem só falar. E aí é que tá a questão, né? Porque tem gente que acha que teoria é só blá, 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 é só falar. E tem gente que acha que se sabe fazer, não precisa falar, basta fazer. Aí Paulo Freire tem uma outra frase também que é maravilhosa, que ele diz que num dado momento a sua fala seja a sua prática, mas Paulo Freire não está dizendo deixe de documentar. Paulo Freire não está dizendo esqueça de falar. Paulo Freire não está dizendo deixe de criar teoria. Ele está dizendo que a teoria que você tem, né, como é que eu explico para vocês? Tudo que a gente faz tem uma base teórica, tudo que a gente faz. Não existe ação que não foi pensada dentro de um pressuposto, dentro de uma teoria. Ainda que não seja uma teoria educacional, ainda que não seja uma teoria de um estudioso, existe algo por trás, né? Disse que a ação da gente, o pensamento da gente é um ensaio para ação. Ninguém faz antes de ter pensado. Ninguém faz de forma totalmente impensada. A gente faz porque a gente pensa que como a gente está fazendo é a maneira correta, é a maneira adequada de se fazer. Então, se pega essa ideia de que a minha fala é a minha prática e diz assim, eu não preciso documentar, eu não preciso escrever, eu não preciso informar, eu não preciso comunicar nada. Isso muitas vezes vem do medo que a gente tem de escrever. Eu acho que todo professor de educação infantil, acho que no momento que você entrou na universidade para fazer um curso de pedagogia, tem uma coisa que você precisa saber, que às vezes as pessoas não te contam. O pessoal diz assim, eu vou fazer pedagogia porque eu gosto de criança. Tá bom, que bom que você gosta de criança, porque é um pré-requisito básico para ser professor de educação infantil, é gostar de criança, gostar de gente, sobretudo de gente como um todo, porque você não vai lidar só com a criança, né? Vai lidar com os pais das crianças, com o coordenador e tudo mais. Que bom que você gosta, já é um caminho. Desculpa. Mas entenda
que não é só gostar de criança, porque para ser pai e mãe, por exemplo, não basta gostar da criança. Ah, gosto de criança, vou ter um filho. Por quê? Porque eu gosto do cheirinho da criança. Eu gosto de organizar uma festa infantil, né? Ah, eu gosto quando a criança está aprendendo a engatinhar e depois que ela começa a andar. Então, isso não é o suficiente para ser um pai e uma mãe, porque a criança não vai só cheirar gostoso, né? A criança não vai só fazer gracinha, engatinhar. O pai e a mãe tem que saber tanta coisa. E às vezes o pai e a mãe, ele tem essa possibilidade, que não deveria ser assim, mas ele tem essa possibilidade de ir aprendendo no percurso, né? Sobre o desenvolvimento infantil, né? Aos pouquinhos ele vai aprendendo, tá bom. E aí ele aprende de forma, né, observando. Ele não aprende estudando, ele aprende observando. E quando você aprende observando, você vai cometendo um monte de equívoco. Você vai imprimindo na criança marcas que você não deveria imprimir. Por quê? Porque minha mãe disse que era assim. De acordo com as experiências da minha mãe, na época dela, com os recursos dela, ela disse que era assim que se criava criança. E eu faço do mesmo jeito. Aí você tem, por exemplo, a grosso modo, uma mãe que vem da maternidade com a criança com um grampinho no umbigo. E aí a enfermeira e o médico dizem para ela, não precisa fazer nada, só deixa aí o grampinho e aí ele vai secar o umbigo e vai cair. Mas a mãe da mãe diz, na minha época, não era assim. A gente enfaixa o umbigo para não pegar vento. E aí pega a criança, dá banho e aí enrola a criança numa faixa. Aí o umbigo cola na pele da criança, não cai. Aí tem que ir no médico, fazer todo um procedimento, porque o conhecimento da mãe foi colocado em prática em detrimento daquilo que os estudiosos, né, que o pessoal da área médica disse que deve se fazer, né? Em que isso tem relação com a educação e com a documentação? Bom, quando você é um professor e você traz o ativismo 100% para a sua sala de aula e desconsidera as teorias, porque na sua concepção você aprendeu assim, você é como essa mãe da mãe, né? Que quer colocar um conhecimento de 1960 e 70 em prática com criança de 2022, né? E aí o conhecimento é um conhecimento defasado, é algo que não serve, que talvez nunca tenha servido e você nem sabe que nunca serviu, porque você não estudou sobre, porque não existia teoria sobre, porque se fazia desse jeito naquela época e hoje se faz de outra maneira, né? O professor, para ele gostar da documentação, de documentar, precisa gostar de ler e precisa gostar de escrever, né? Aí vem a questão do sistema, né? Ah, Gi, sempre que você vai falar alguma coisa, você puxa sempre para o lado do professor. Por que eu puxo sempre para o lado do professor? Porque eu entendo que quando a gente modifica as coisas, a gente modifica primeiro porque faz bem para a gente. Então, quando eu falo, gente, gosta de documentar, não é para agradar o coordenador, não. Gente, gosta de documentar, não é para agradar as famílias, não. Sabe? Documentar é necessário. Por quê? Porque a documentação, ela também serve como uma bússola para você, né? À medida que você vai observando e que você vai registrando, você também vai tendo uma ideia maior de como o seu espaço ele está sendo organizado, de como as crianças estão recebendo aquilo que você tem trazido, de como as crianças estão respondendo ou não aos estímulos que você está trazendo. E se elas não estão respondendo, é necessário que a gente tenha outros estímulos para essas crianças, entende? Mas voltando à questão do sistema, do porquê nós não gostamos de escrever. Por que nós não gostamos de escrever? Porque nós não gostamos de ler. Primeiro você volta para entender como é que você aprendeu a ler e como é que você aprendeu a escrever. Porque na medida que você investiga a sua infância, você cuida para não transformar a infância de outras crianças naquilo que foi a sua infância. Você não parte da ideia de que na minha época era tudo bom, era tudo maravilhoso. Você precisa se perguntar, por que eu não gosto de ler?
Como é que foi me apresentado esse mundo? Que acesso eu tinha aos livros? De que maneira eu aprendi, né? De que maneira eu fui introduzida nesse mundo letrado? Foi de uma maneira mecânica, foi de uma maneira lúdica, foi espontaneamente, né? Foi com a pessoa gritando no meu ouvido para eu aprender a ler e escrever. Como é que eu aprendi a ler? Primeiro, para que eu entenda a aversão que eu tenho à palavra escrita. E não é que a pessoa não goste de ler, basicamente, acho que todo mundo gosta de ler alguma coisa, né? Eu acho, né? Eu acho. Ainda que você não goste de ler documento oficial, porque você atrelou isso a um processo chato que não serve para nada, né? Mas quando você está lendo, por exemplo, certa feita eu fazia uma palestra e eu perguntava assim para as professoras, o que é que vocês gostam de ler? Não gosto de ler, não gosto de ler. Se você não gosta de ler, diz que você gosta de ler alguma coisa. Tenho certeza, tem uma coisa agora. Ah, não, eu gosto de ler aquelas revistas, né? Sabrina, né? Rebeca, né? Tu gosta de ler. Então, assim, tu não gosta de ler o documento oficial porque para você não serve, né? Nem de entretenimento. Então, primeiro você precisa mudar o olhar. E por que eu preciso gostar de ler para produzir documentação? Porque eu preciso compreender as teorias, cruzar as teorias com a realidade, para depois começar a criar o documento. Eu não posso fazer um relatório a partir da observação aleatória de um monte de coisa que eu não sei o que é. Então, primeiro eu preciso entender o que é. Ah, mas tem gente que se forma sem saber o que é. Infelizmente tem. O nível da formação profissional no Brasil deixa muito a desejar. E principalmente nos dias atuais que abrem-se tantos cursos em tantos lugares, com pós-graduações de 1 ano, de 6 meses, né, feita à distância, né, que ninguém sabe quem foi que fez o trabalho, quem não fez. Ok. Quando você abre um curso à distância, se pressupõe que a pessoa está estudando e que ela está elaborando os trabalhos dela, mas na verdade a gente entende, a gente sabe, não é nem que a gente entende, a gente sabe que existe todo um comércio em torno, né, da produção dos trabalhos, né, de universidades. A gente sabe que ninguém aqui é bobo, até porque quem está nesse grupo e outros grupos vê muito bem gente oferecendo TCC. E não é oferecendo documentação, é dizendo eu tenho um TCC pronto disso aqui. Quem quer comprar? E isso tem sido feito abertamente. E não é só na área da educação, não. Então, assim, mas isso é outro assunto, né? Outra conversa e tudo mais. Voltemos à questão do sistema. Tu aprendeu a ler de que maneira? Né? Com alguém no seu pé, muitas vezes, te enchendo a paciência que você tinha que ler aquilo que estava mandando ser lido. Senta aí, meia hora de leitura silenciosa. Para quê? Para depois você ler aqui no meu birozinho de professor para mim. Primeiro você lê só, meia hora. Depois de meia hora você vai ler para mim. Mas você vai ler gostosamente? Não. Você vai ler para eu entender se você está fazendo a pontuação correta. Se você está entonando da maneira correta. Eu não quero, quando eu ia interpretar texto, eu quero saber quantos parágrafos tem o texto. Lá vai você contar parágrafo. Eu quero saber, né, quem é o autor. Eu quero saber o título do texto. Não era questão de entender a ideia, de entender, né, sobre o que o texto estava falando, né, qual era como é que fala, a mensagem a ser comunicada, né? Isso ficava a um segundo plano. Quando se falava do processo da escrita, não era um processo de escrita criativa. Era um processo de escrita em que você tinha que escrever no mínimo 20 linhas, que é um processo que eu vejo por aí até hoje. Prestando atenção no quê? No parágrafo, né, na pontuação. Então, a criatividade no processo da escrita, a criatividade é algo que vem de dentro a partir do quê? A partir das suas, né, da sua concepção do tema que foi dado. Então, alguém disse para você, eu quero que você
escreva um texto sobre unicórnios. Se pressupõe que você pense sobre os unicórnios, que você busque na sua memória tudo que você já ouviu falar de um ser mágico, né, chamado unicórnio. Se pressupõe que você vai buscar lá no fundo da sua memória, né, cada lance que você viu em filme de fantasia, em desenho animado, em anime, ou seja lá no que for. Onde é que você viu, como você viu e como é que você vai construir um texto a partir de uma ideia, né, que eu quero que você escreva uma história sobre o unicórnio. Mas a criatividade, ela ficava relegada a segundo plano. Não importa tanto o que você escreve. Importa você me entregar 20 linhas com uma estrutura, começo, meio e fim. Então, às vezes, a criança estava mais focada em como ter um começo, meio e um fim, 20 linhas, do que no processo criativo, de pensar sobre. Aí, quando você senta hoje para fazer o seu relatório, a coordenadora quer uma página. E você não para pensar que você está fazendo um relatório sobre determinada criança. Você para pensar que você tem uma página para entregar. E aí essa documentação vira um processo burocrático, enfadonho, mecânico, chato, que não serve para muita coisa. Então a primeira coisa a se fazer quando se pensa em documentação pedagógica é educar o seu olhar. Ponto. É a primeira coisa que você precisa fazer. Educar o seu olhar. Por que você precisa educar o seu olhar? Porque, para agradar o coordenador, para concordar, não vou concordar nunca com isso, porque isso é burocrático, porque isso é chato, porque isso não serve para nada. Muitas vezes, todas essas falas suas vêm de espaço que você não se sente capaz de fazê-lo. Não diz respeito a você não saber ou você não ter capacidade. Você tem capacidade, só que às vezes você tem uma trava mental. Que vem do quê? Desse processo educativo em que ler era chato e escrever era mais chato ainda. E que não servia para nada, porque depois que você escrevia o seu texto, o professor ia lá, o professor ia lá, corrigia, colocava um certo no tinha um certo, um errado no tinha errado, ele focava mais nas palavras que você escreveu errado, grifava todas as palavras que você escreveu errado e mandava você escrever 20 vezes para você aprender. Porque antigamente era assim, você aprende por memorização e repetição. Então você vai lá e repete tudo, memorizo e repito. E aí eu aprendo, Essa era a técnica de ensino de antigamente. Aí quando você senta hoje para escrever qualquer coisa, você pensa, ainda que inconscientemente, que alguém vai pegar aquilo ali e, muitas vezes sim, e vai jogar dentro de uma gaveta. Ou vai jogar fora, porque os seus textos, que muitas vezes, quando você iniciou a escrita, você iniciou num processo criativo incrível. Não, você pensou no unicórnio lá no país das fadas, junto com a Cinderela, com a Branca de Neve. Aí o professor foi lá, fez uns risquinhos no seu texto, botou lá uma nota, atribuiu uma nota e pronto, aquilo ali não foi lido, não foi compartilhado, não se transformou em nada, uma coisa que você fez por fazer. Então, a forma como você ensina a criança dá conta de como ela entende aquilo ali. E como é que te ensinaram a entender o processo da escrita? Como algo chato, que só serve para alguém colocar uma nota e fazer você repetir 20 vezes as coisas. Como é que você vai gostar de escrever hoje? De que maneira você vai gostar de escrever? E aí, se você se fecha para isso e você não aprende hoje que você é professora, que é importante escrever, que é importante ler, quem é que perde com isso? É você, não é outra pessoa. Ainda que a criança vá perder, porque você não vai ter o olhar de um professor que realmente está estudando todo o processo, Ainda que o pai da criança, a mãe da criança vai perder. Por quê? Porque ela não vai ter uma documentação que ele possa observar os avanços dos filhos deles. Gi, mas eles não leem. Não importa. Gi, mas vai para o fundo da gaveta. Não importa. Gi, mas... Não importa. Não importa. Importa é que você tem um trabalho para fazer e esse trabalho que você se propôs a fazer envolve registro, observação, registro e documentação.
E isso serve, antes de mais nada, para você conseguir direcionar a sua prática pedagógica de forma efetiva, de forma eficaz. É para você o documento. Não é para o coordenador, não é para a família, é para você o documento. A documentação é uma bússola para você, compreende? Quando você faz um plano de aula, né, que é bem dizer, é praticamente o primeiro documento, né, não é um documento diário, né, a gente faz diariamente. Quando você faz um plano de aula, antes do plano de aula você já fez um plano semanal, ou você já fez um plano quinzenal, um plano mensal, um plano anual. Aí você vem aqui para o plano de aula, que é o documento diário, né? Aquilo que vai, é a bússola que vai reger o seu trabalho pedagógico. Aí a gente pensa assim, para que plano de aula? Se eu trabalho aqui na educação infantil há tantos anos, eu sei o que é que eu vou fazer. Para que documentar? Que necessidade tem? Não, eu vou perder meu tempo só para botar isso aqui no caderno, quando eu posso simplesmente ir lá e fazer. Então, muitas vezes parte realmente da inabilidade de se fazer o planejamento, ou seja, eu sei executar, eu não estou sabendo fazer, mas executar eu sei. Então, se alguém me der um plano pronto e acabado, eu vou fazer, porque eu sei executar, mas eu não sei construir. Aí eu falo, não é necessário, mas é porque eu tenho uma inabilidade em construir. E aí eu preciso trabalhar essa ideia de por que eu não tenho habilidade para construir. É porque eu não estou buscando, é porque eu não estou indo atrás, ou é simplesmente porque, sei lá, vai saber, porque realmente não é importante, né? Bom dia, Maria Aparecida. Eu estou fazendo uma pós pela FAVENA, estou me esforçando ao máximo para aprender, porque eu sou consciente dessa defasagem que o curso à distância deixa. Faz muito bem. Eu fiz a minha graduação semipresencial. Assim como tinha muita gente que se dedicava muito, tinha tanta gente que não se dedicava a nada, né? A nível presencial, a gente espera que com pessoas adultas, que as pessoas adultas tenham consciência de que o aprendizado é delas. Então, quem tem que realizar tudo é elas. Mas a gente sabe que essa não é a verdade, não é o que acontece, né? Não é verdade? Mas bora lá. Para que um plano de aula se eu já sei fazer? Né? Usei muito, inclusive, esse argumento, porque eu pensava, eu vou chegar lá. Eu fiz um curso de magistério, minha primeira formação é magistério. E quando eu fiz magistério, a gente estagiava muito. Eram meses de sala de aula, com regência de classe. E era muito planejamento, e planejamento junto com a aula, né? Então, era uma jornada de 40 horas, porque você estava de manhã na escola, né? E de tarde no seu estágio, ou vice-versa, né? E de noite você estava preparando aula para estar de manhã, de novo. Isso de segunda a sexta. Então, o meu terror, o meu temor de realizar planejamento era muito grande, porque eu não conseguia pegar o objetivo e colocar o objetivo na aula. Era muito confuso para mim, como estagiária. Bom dia, linda. Bom dia, Oneide. Era muito confuso. Eu pensei, mas eu sei fazer isso aqui, mas eu sei o objetivo? Então, muitas vezes, o professor, que ele é ativista e que ele desconsidera a teoria e ele acha que plano de aula e documentação não serve para nada, ele tem uma inabilidade em traçar e listar, digamos assim, os objetivos daquilo que ele está fazendo. Digamos assim, ele sabe que serve para alguma coisa. É como uma mãe que não entende nada de nutrição e aí vai fazer a papinha do filho. Ela sabe que se ela fizer uma papinha de cenoura e de beterraba, isso é bom para a criança. Ela não sabe por quê. Compreende? Ela sabe, se eu der um suquinho de cenoura, isso vai ser bom. Por quê? Não sei, mas eu sei que o suquinho de cenoura é bom. E às vezes ela sabe um pouquinho. É tipo assim, se a minha criança for muito ressecadinha, eu dou um suco de mamão, porque mamão solta. Então, ela sabe, mas por quê? O que é que tem no mamão que faz soltar? Ela não sabe, entendeu? Então, assim, tem muito professor que é ativo naquilo que faz. Faz muito bem feito.
Ele cria recurso, ele observa o ambiente, ele cria um ambiente, ele organiza tudo, ele consegue fazer. Mas ele não consegue listar o objetivo de determinada atividade. Por que eu estou fazendo isso aqui? Qual o objetivo disso aqui? Eu sei que é bom, eu sei que as crianças gostam, eu sei que eu estou fazendo certo, mas por quê? Para quê? Qual o intuito? Eu não sei. E por que eu não sei? Porque eu tenho aversão à teoria. E por que eu tenho aversão à teoria? Porque quando eu aprendi a ler, eu não aprendi a ler para pensar sobre. Eu aprendi a ler para dizer que isso é aqui, aquilo ali, é aquela ideia de que já tem tudo pronto e acabado. Que você precisa tirar da sua cabeça se você quiser ser um professor realmente eficaz. É entender o porquê que eu estou fazendo a atividade. Bom, vou promover uma atividade, uma vivência em educação infantil, né? Já quero promover uma vivência em educação infantil aqui com as minhas crianças. Desculpa. Qual vivência? Vamos pensar o seguinte, qual vivência? Eu vou estender alguns varais, né? Vou pegar umas peças de roupa pequenas e uns prendedores de roupa. E aí eu vou preparar esse espaço para as crianças, né, brincarem. Qual o objetivo disso? O que é que eu estou trabalhando a partir daí? Quais as estratégias que eu vou utilizar? Em que momentos eu posso ou não intervir na vivência? Qual é a minha função de professor numa vivência de educação infantil? O que é que eu estou fazendo aqui? Para que isso? Por quê? Isso desenvolve o que na criança? O que é que elas estão trabalhando? Porque a gente não usa aquilo que a criança faz como trabalho, mas o que a criança faz é um trabalho. Compreende? Aí você dispôs lá no chão um monte de baciazinha com roupa. Pecinhas pequenas, pecinhas miúdas. Dispôs lá, né, prendedorzinhos e colocou lá um varalzinho. E a criança ela vai fazer o quê? Aí você observa. O que é que a criança vai fazer diante daquele ambiente que você preparou? Para você entender o que é que eu estou trabalhando. Bom, se pressupõe que a criança ela vai pegar roupa e ela vai estender no varal, né? Muitas vezes se o professor é apressado, porque é o que a gente falava na outra live, acho que de anteontem, a gente falava sobre essa pressa que o professor tem. Se o professor é apressado, ele já vai lá e demonstra o que a criança tem que fazer. Em educação infantil, a gente não demonstra tudo que a criança tem que fazer. A gente não faz pela criança, a gente não diz, não, você tem que fazer aqui. Porque não é só um aprender a fazer. Tipo, eu quero que a criança aprenda a prender uma roupa no varal para desenvolver o quê? Desenvolver as habilidades motoras, né? Desenvolver o movimento de pinça na coordenação motora fina. É isso aqui. Aí eu vou lá e faço a criança mecanicamente ficar repetindo um processo, porque o meu foco é o aprender a fazer, né? Ela vai aprender a fazer, a pegar o prendedor e prender. Então, o foco é esse aqui, aí a gente esquece os pilares da educação, né? Não é só aprender a fazer, é aprender, né? Você aprende a conviver, você aprende a ser. À medida que você dispõe, né, no ambiente aqueles objetos, você precisa ser um professor que tem um olhar educado para você sentar e observar o que eles vão fazer. O que é que as crianças vão fazer? Como é que elas vão explorar esses objetos, né? A princípio, elas vão fazer esse link entre um prendedor, uma roupa e um varal. E se elas fizerem esse link, elas estão fazendo esse link por quê? Porque elas já observaram a mãe fazer, a irmã fazer, o pai fazer. E se elas não fizerem esse link, de repente elas resolverem usar esses prendedores, sei lá, para prender os dedinhos. Eu adorava prender meus dedinhos com prendedor, né? Bom dia, Ida. Por que elas estão fazendo? Bom dia, Cis. Por que elas estão fazendo, né? O professor tem a ideia. Eu estou observando, né? Preparei o ambiente, estou observando. E estou observando só olhando? Não, eu estou registrando. E aí a importância da documentação. E aí eu documento só por escrito? Não. Eu registro através de fotos. Eu registro através de vídeos.
Fotos que vão ser por mim analisadas depois e vídeos que também vão ser observados depois. Tudo que eu faço dentro do espaço educativo, eu faço com uma intencionalidade. Então, se de repente a minha intenção era que as crianças pegassem o prendedor, pegassem a roupa, linkassem prendedor, roupa, varal e fizessem isso, e de repente demorou para elas fazerem, não tem problema. Mas uma começou. E quando uma começou a fazer, a outra veio atrás. Como é que elas chegaram à resolução disso? Não é nenhum problema. Mas como é que elas chegaram a isso? Como é que aconteceu o processo de interação delas? Porque a gente também está trabalhando a interação. A gente também tem que observar que vai faltar prendedor. Como é que elas vão lidar com o fato de que não tem o prendedor? Ou de que eu quero o prendedor da outra criança, Os conflitos, eles podem nascer. E eles podem nascer e morrer à medida que as crianças vão elas mesmas aprendendo a lidar com os conflitos e o professor interfere o mínimo possível. Mas o professor ativista, ele não entende isso. Ele entende que ser professor de educação infantil é dar aula. E aí a educação infantil vira uma espécie de intensivão para o Fundamental 1. É um intensivão para o Fundamental 1. Vocês estão sendo preparados para quê? Para quando vocês chegarem no primeiro ano, vocês saberem ler, escrever, contar, somar, dividir, fazer o diacho. Não tem paciência. Não existe paciência. Ou então, a educação infantil... Gente, vocês entendem que a educação infantil, a criança não vem a ser, a criança ela é. Não é algo que vem a ser. No primeiro ano a gente vai começar a considerar ele. Vai começar a considerar ela. Não, a criança já é na educação infantil. Ponto. Ela já é. Você precisa entender, como é que é o universo dessa criança. Como ela se desenvolve, Como é que se desenvolve habilidades, E quais habilidades são importantes serem desenvolvidas agora? Bom dia, Áurea. Tudo bom, meu amor? Que habilidades a gente precisa desenvolver agora? Porque aí o professor imediatista, o professor conteudista, o professor que não gosta de ler, que acredita que teoria não presta para nada, ele entende que é um preparativo para o Fundamental 1. Então, o foco dele essa criança precisa aprender a escrever o nome. E ela tem que aprender a escrever o nome. Então, o foco é na atividade, na ação, no aprender a fazer. Não entende que para uma criança aprender a ler, ela precisa desenvolver pré-requisitos básicos, que se desenvolve a partir de jogos, a partir de brincadeiras, a partir de atividades direcionadas, mas e de jogos e brincadeiras que são criados com intencionalidade. Vivências com intenção, não é vivência porque o professor viu no grupo da internet. Eu vi lá no grupo, uma atividade de cambalhota. Ai, meu Deus do céu, você viu que bonito? Todo mundo tava, vou levar para minha sala de aula, tem uns colchonetes lá, eu vou botar e vou fazer uma atividade de cambalhota. O professor ativista, ele não pensa tudo. Ele pensa que tem uma atividade boa para fazer, bonita para fazer. Ele não sabe o porquê. Que habilidades eu estou desenvolvendo? A que serve isso aqui? Mas aí todo mundo sabe que é corpo, gestos e movimento. Sim, mas como é que se executa uma cambalhota sem machucar as costas de uma criança? Compreende? Como é que eu organizo esse espaço? De que maneira eu listo os objetivos dessa atividade? O que é que eu vou estar trabalhando a nível de corpo, gestos e movimentos? Eu preciso entender o porquê eu estou fazendo aquilo. E é por isso que muito professor se perde na prática, porque não entende o porquê. E o pra quê. Aí diz assim, por que o relatório? Por que o relatório? A gente tem lives sobre relatório, E a gente já falou da importância do relatório. O relatório, para mim, não é um simples parecer burocrático. Não é feito para agradar o coordenador. As colocações do professor que não registra, que não gosta de registrar. É só burocracia para estar dentro de uma gaveta. Não entende para que serve um relatório.
Ah, porque os pais não leem. Não entende para que serve um relatório. Se entendesse para que serve um relatório, não estaria questionando o fato do pai não ler ou da mãe não ler. Se entendesse para que serve um relatório, não estaria preocupado que o relatório vai ficar dentro da gaveta. A preocupação, muitas vezes, é o link que você faz entre o que você escreve hoje e o que você escreveu na infância. E daí que a gente tem um post lá no meu site, no ideacriativa.org, onde a gente coloca 10 formas de transformar o cantinho da leitura em um espaço atrativo. Uma das estratégias que a gente acha que são pertinentes é que os escritos das crianças, os registros das crianças sejam valorizados. Ou seja, a criança fez o texto, ela precisa ler o texto. Os colegas precisam entender o texto. Ainda que ela tenha feito garatuja. É garatuja, não dá para entender, mas você vai lá e diz assim, leia para os seus colegas o que você escreveu. Você está valorizando o processo de escrita dele para ele não ser como você no futuro, que tem medo de começar a escrever uma linha, porque precisa de 20 linhas e não pode ter nenhum erro, e você foca mais no erro que você pode cometer, ou no tanto de linha, ou no tanto de folha que tem que ter um relatório, do que, né, no processo todo de observar a sua turma e de fazer o relato sobre o desenvolvimento da criança. Então, é algo que você traz da infância, é preciso você entender. É da minha infância e eu preciso pegar isso que eu não sei e transformar em algo que eu sei. Porque eu vou desenvolver essa habilidade, porque eu trabalho e eu sei que quanto mais a gente treina as habilidades, mais elas se desenvolvem. Se eu rejeito a ideia de construir relatório, eu não aprendo a fazer um relatório nunca. Se eu pego o relatório da internet e eu vou trocando letra, eu não aprendo nunca a fazer um relatório, porque eu estou só trocando palavra. Ah, então, fulaninho assim, fulaninho assado, fulaninho assado. Tudo igual. Tudo, eu não estou dizendo aqui não olhe modelo, gente, pelo amor de Deus. Não estou dizendo para vocês não olharem modelo, não. Inclusive, eu tenho modelo. Tá bom? Não estou dizendo para vocês não olharem modelo, não. Para que serve o modelo? Qualquer coisa, quando a gente vai iniciar, a gente se sente inseguro. Então, a gente pega aquele modelo e a gente se guia por aquilo. Mas não é para a gente ficar bitolado ali. A gente pega o modelo hoje e aí a gente pensa, tá ok. Então, é mais ou menos assim que faz, né? Eu vou olhar para o modelo e vou começar a construir o meu, a partir da observação da minha realidade, a partir das minhas vivências, a partir das teorias que eu tenho acesso, a partir dos documentos que estão à minha disposição. É eu comigo, é o meu processo de aprender, de evoluir enquanto profissional professor. Desculpa. Ah, Gi, mas quando eu comecei não tinha essas coisas. Não tinha esses negócios chatos. Era mais fácil de fazer, sim, era mais fácil de fazer. A sociedade evolui e você evolui junto. Ou a sociedade evolui e você quer ficar parado no tempo. Eu tenho um negócio para dizer para você, não adianta você querer ficar parado no tempo. Isso só faz deixar a sua vida mais difícil. Compreende? Por quê? Quando você entende que o relatório, ele é uma bússola para você, né, de como é que você vai direcionar atividades melhores. Bom dia, Jaciane. Na sua sala de aula, você se senta para fazer esse relatório com a convicção de que isso vai te dar maior segurança no seu processo, né, de professor, né, de educador. Mas a grande dificuldade, talvez, da maioria dos professores seja educar o olhar. Ah, mas aí fica muito vago esse negócio de educar o olhar. Não, não é vago. É muito profundo, na verdade. O que é educar o olhar? É entender, primeiro, o que é a criança, né? Base Nacional Comum Curricular. É entender a criança como um sujeito histórico, né? Como alguém que produz cultura. Bom dia, Marli. Como um cidadão de direito. Eu entendo o que é criança, entendo o que é criança. O que é educação infantil, né? Educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Como o nome diz, é educação, não ensino, né? O que a gente tem na educação infantil, o cuidar e o educar como indissociáveis. Então, eu vou cuidar da criança, mas enquanto eu cuido, eu educo. Então, imprescindível o professor entender que ele é um educador. Ah, mas quem educa é pai e mãe.
cara pálida do céu, coisa fofa da minha vida. Se você acredita que você passa 4, 5, às vezes 8 horas com a criança e você não está educando, porque o seu papel é de ensinar, você está falhando na observação de si mesmo, porque você está educando. Direta ou indiretamente. Uma criança ela não é educada só por um agente, não é só a família que educa. O professor educa, inclusive o coleguinha educa, né? O amigo no parque educa, o vizinho educa. Os programas de televisão, a criança ela não assiste passivamente a nada. A criança ela interage com o conteúdo. Você não assiste apenas, você não está apenas me vendo, me ouvindo, você está interagindo. Ah, mas eu não falei nada, eu não disse uma palavra. Você está interagindo a nível mental com aquilo que eu estou dizendo. Isso está trazendo para você reflexões, flashes daquilo que você já fez em sala de aula, daquilo que você pretende fazer. Impossível você estar me ouvindo sem pensar nada, sem analisar nada, sem observar nenhum cenário. Não estou só aqui. Ou você pode até estar tomando nota. Compreende? E aí a gente volta à questão. Mas como é que a gente faz um relatório de educação infantil se a gente não sabe o que está olhando? Se a gente não sabe o que está observando? E eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa hoje. Não é para ficar só, a gente tem sempre 2, 3 pessoas vendo, pouquinho gente. Quando o assunto é sobre algo muito prático, a gente tem 10 no perfil pessoal, a gente tem 70 aqui, né? 70, 80, já tivemos mais, 200, 200 e pouca. Quanto mais prático, mais as pessoas ficam. Quando a gente fala de temas que requerem uma reflexão mais profunda, a gente tem aqui no grupo hoje 13. Não existe um real interesse em pensar o porquê que a gente faz as coisas. Porque a gente aprendeu a fazer. Então é um processo mecânico. Quando eu falava no início dessa live, gente, vai ser uma live chata, muita gente não vai gostar, mas se você não gostar, fique. Eu espero que quem está aqui comigo seja quem não goste de pensar sobre a documentação pedagógica. Tem um programa, eu não sei se está como é que fala? A gente esqueci a palavra agora. Em andamento agora aqui na nossa região, né? A Áurea estava aqui na live, não sei se ainda está, mas a Áurea conhece muito bem o programa, que é o GEMPA. O GEMPA, né? É um grupo de estudos e tal, extraordinário, né? Que se dedica à questão da alfabetização de crianças, né? O foco do GEMPA é alfabetizar 100% da turma. E não é até o final do ano. O GEMPA ele é muito técnico. Então, muito professor que chegou até o GEMPA, chegou e quase ficou doido. Ele quase ficou doido porque precisa ler, precisa registrar, precisa fazer gráfico, precisa preencher ficha. O professor que chegou no GEMPA e tinha um processo da Esther Pilagrossi, quem não conhece vai procurar aí, Esther Pilagrossi, que você vai encontrar. Né? Alfabetizou muitas crianças nesse país e muitas crianças aqui na minha região. A formação do GEMPA, quando se deu aqui inicialmente, se deu em Salvador. Diretamente da fonte, diretamente com a equipe da Esther Pilagrossi, né? Com o apoio da prefeitura. Então a prefeitura viu como o programa funcionava, abraçou o programa e os professores foram para a formação. Aí eu conversava com as colegas que fizeram o GEMPA, eu quase fiquei doida. Eu pensei que eu ia morrer. Só no processo da formação, do curso. E aí no dia a dia, né? No dia a dia, a criança não se alfabetiza por causa da família, esquece família. A criança não se alfabetiza porque... Esquece. O foco aqui é você e a criança. Os outros agentes são importantes? São. A gente pode contar com eles, ok. A gente não pode contar com eles, vai fazer o quê? Alfabetizar a criança. E a criança... mas aí as famílias... O seu foco aqui é a alfabetização das crianças. Ponto. Entende? Um programa extremamente eficaz. Um programa que considerava muito pós-construtivista. Que considerava... Acho que considera, porque acho que ainda é um programa... Aqui na região eu não sei. Considera muito a criança, né? Todo o processo educacional é observado e, de certo modo, revisado.
Até a merenda do GEMPA, né, a hora da merenda, a hora do recreio, ele é pedagógico, né? A criança, ela não vai para uma fila esperar que alguém pegue um prato pronto e entregue na mão dela, né? A criança, ela não come jogada no chão, como acontece naturalmente. A criança, ela fica na sala, ela come em pratos que são pratos realmente, não é aquela coisa, né, que parece um sistema penitenciário, né? A criança, ela é tratada como gente. E eu acho isso, a merenda pedagógica é uma das ações que eu acho mais impressionantes no programa do GEMPA. Mas a gente está falando de documentação, né? O professor que trabalhou com o GEMPA, ele teve que aprender a construir texto, relatório, gráfico, observar progresso da criança. Então, existe todo um trabalho técnico de especialista em educação, em alfabetização. Na educação infantil não é diferente. Você se formou pedagogo, ok. Você busca uma especialização, então, como o nome diz, você é um especialista. Você sabe o que fazer, por que fazer, para que fazer. Então, o que é que eu vou relatar? Eu preciso entender o que eu observei para eu saber relatar. Desculpa. Aí chega o professor. Que não gosta de documentar. Passou um bimestre inteiro. Realizou as atividades, fez um monte de atividade legal, que ninguém está dizendo que quem não registra não sabe fazer atividade, não, gente, sabe? Gi, eu fiz circuito motor, eu fiz passeio em parque, né? Eu trabalhei, eu fiz tanta coisa, Gi, eu preparei ambiente, né, para as crianças manipularem objetos na natureza, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sim. O que é que você observou disso tudo? Em relação ao todo e em relação a determinada criança. Por exemplo, em relação ao João. Você preparou um circuito motor, né? E aí, nesse circuito motor, a criança ela ia seguir esse percurso. Você estava observando o quê? Como é que o João conseguia... em quanto tempo o João fazia esse percurso? Né? O que é que João conseguia realizar desse percurso? No início, por exemplo, fiz um percurso, o João não conseguia subir em determinado lugar, ou ele tinha dificuldade em descer, ou o João não sabia, não conseguia ter a coordenação motora ampla adequada para poder andar em cima, por exemplo, de uma cordinha que era parte do percurso, né? O que é que o João desenvolveu? Que habilidades o João desenvolveu? Para entender a habilidade que o João desenvolveu, eu preciso saber onde o João estava. Se eu não sei onde o João estava, como é que eu vou saber o que o João sabe? Onde o João está? Ah, Gi, mas assim, o João chegou na sala de aula e o João era aquele menino que falava pouquinho, Gi. Então, assim, a habilidade oral de se comunicar, de expressar, ela é mais facilmente vista, porque às vezes é um avanço tão significativo que o professor não consegue deixar de ver. Mas é preciso entender que existem avanços que são bem pequenos. Aí o professor chega assim, ah, mas João não aprendeu nada, pai. João não sabe. Às vezes o avanço de João em relação à oralidade realmente foi mínimo. João falava quase nada. Hoje João fala um pouquinho. Isso é um avanço pequeno, mas é um avanço. O professor de educação infantil ele tem que entender onde a criança está para descobrir onde é que a criança está agora, para relatar isso e pegar esse relatório, fazer vistas. Bom, estou aqui fazendo o relatório do João. Segundo bimestre, eu tenho um parecer inicial do João. Eu tenho um parecer inicial da primeira semana do João, o que é que o João sabia na primeira semana e 2 meses depois, o que é que o João sabe, que habilidades
estavam bem desenvolvidas em João na primeira semana e que habilidade João desenvolveu aqui no final, ao final de 2 meses. Se eu não sei isso, como é que eu vou construir um relatório sobre o desenvolvimento e a aprendizagem do João? Se eu não sei onde o João estava, se eu não sei os avanços que o João teve. Ah, não, eu vou pegar da internet e aí eu vou copiar porque é só um papel para poder entregar para o coordenador, para entregar para o pai. Teve uma fala que até hoje eu nunca mais esqueci dessa fala, gente. Juro que nunca mais esqueci. Não sei nem se a professora vai lembrar como eu lembro. Mas a professora da creche sinalizou o seguinte. Bom, o desenvolvimento dos seus filhos vocês podem ver, né? Não precisa ninguém falar. Vocês sabem o quanto eles avançaram. Eu olhei bem assim, eu pensei, não, eu não estou ouvindo isso. Não tem como vocês estão ouvindo isso. Especialista em desenvolvimento e aprendizagem é o professor, não é o pai. Às vezes, para o pai e para a mãe ver alguma coisa, você precisa sinalizar. Quer ver um negócio bem prático, que é sempre o professor que identifica? A criança tem problema de visão. Por quê? Porque na casa da criança, a criança não tem que olhar para um quadro e copiar uma letra miúda. Ela não tem como sinalizar que ela não está enxergando, porque ela não sabe o que é enxergar nítido. Ela senta na frente da televisão, ela está vendo a televisão, não está reclamando que não está vendo. Tudo que ela faz, ela se movimenta bem e tudo mais. Aí chega na escola, o professor bota para ler um livro, a criança para aqui e começa a fechar o olhinho assim. A criança tá lá, pró, não tô vendo, pró, não tô vendo. Aí a professora diz, olha só. Possivelmente a gente tem aqui um problema de visão, a gente não é oftalmologista. Mas a gente observa porque a dinâmica de ação da criança na casa é diferente da dinâmica de ação da criança na escola. Então existem coisas que o professor observa antes. Mesmo não sendo algo da nossa área. Mas que afeta diretamente o nosso trabalho pedagógico. Então a gente observa e a gente sinaliza para a família. A criança tem determinada... A gente observa, não somos especialistas, não somos psicólogos, não somos da área de saúde mental, mas a gente observa que aquela criança, o desenvolvimento dela está aquém do esperado para aquela idade e que precisa ser investigado. A gente só relata. A gente não dá laudo, não. Não dá diagnóstico, não. Tem professor que é assim. Desculpa, a criança é agitada, chega pro pai e pra mãe, eu acho que seu filho é autista. Você não dá, você nem diz eu acho. Você nem diz eu acho que fulano é isso, eu acho que é aquilo. Você não tem que achar, você tem que relatar. Né? O desenvolvimento dessa criança tá aquém do esperado para a idade dela, tá aquém. Por quê? Porque a criança tem 3 anos e meio, 4 anos, ela não fala. E por que a criança não fala com 3 anos e meio, 4 anos de idade? Às vezes a mãe já percebeu, o pai já percebeu, mas a família tende a estar em negação. Ponto. A nossa função é relatar. Tá quem? Porque a gente está observando tantas outras crianças, a gente sabe, né, a respeito do desenvolvimento da linguagem na criança, e a gente sabe que uma criança de 3 anos e meio, 4 anos, não falar ou falar muito pouco, existe algo a ser investigado. Aí eu vou dizer autismo. É Asperger, tô com a língua, gente, não sei falar Asperger, não sei, pronto, sou brasileira, vou usar aqui a desculpa de ser brasileira. Entende? A gente não pode dar diagnóstico, mas a gente consegue observar, né, desenvolvimento infantil que está aquém do esperado, mas às vezes o professor não sabe. Às vezes o professor assim, teoria para quê? Um monte de papel escrito. Ah, eu não gosto de ler sobre isso, eu não gosto de ler sobre aquilo, eu não gosto de ler sobre aquilo outro. Aí quando vai preparar o plano de aula, não consegue listar um objetivo simples. Aí pega um joguinho, aí tá lá com um joguinho na mão e tá assim, nossa, vou fazer esse joguinho, porque eu vi no grupo lá, professores de educação infantil, e nossa, tava todo mundo falando que a turma adorou, que foi maravilhoso, que foi perfeito, assim, sim, mas aí qual é o objetivo disso aqui? Aí fica aí, tá vendo? Pra quê? Peste, como a gente fala aqui na Bahia, para que peste a gente precisa colocar o objetivo aqui?
Só para dificultar a vida da gente, porque a gente sabe que as crianças gostam, a gente não se trata só da criança gostar. Por exemplo, eu vou trabalhar na escola, a gente tem campos de experiência. O eu, outro, nós, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores e formas, espaço, tempos, quanto das relações e transformações. Né? Temos aí 5 campos de experiência, 6 direitos de aprendizagem, se não me engano. Peraí, minha gente, que eu tenho que ter certeza absoluta, porque eu sempre me confundo entre os campos e os direitos. Mas são 6 sim, Gi. 1, 2, 3, são 6 direitos de aprendizagem. Temos aí 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência, né? Que de certo modo se interligam. De certo modo se interligam, porque assim, quando a gente vai desenvolver um planejamento para a educação infantil, ainda que a gente parta do campo corpo, gestos e movimentos, a gente vai estar no eu, outro, nós. Às vezes a gente vai estar no traço, sons, cores e formas. Vai depender do que a gente está fazendo e de como a criança está, né, desenvolvendo a atividade dela. Ok, ali ela está convivendo, ela está brincando, ela está se expressando. Se você é um professor que realmente prepara uma aula pensando na criança, todos os direitos, de certo modo, vão estar sendo garantidos nesse brincar, nessa atividade, nessa vivência que está sendo promovida. Ok, se você sabe o porquê, você entende que você está trabalhando diferentes habilidades. Senão você é aquele professor que diz assim, não, preciso que a criança aprenda a ler e escrever. E passa o ano inteiro sentando a criança na mesa com um crachá para ela fazer o nome dela. Para mostrar para o pai e para a mãe, bom dia, Marili, para mostrar para o pai e para a mãe que a criança já sabe fazer o nome. Na verdade, aprendeu a desenhar o nome, né? A criança desenha o nome dela. E tá bom. Todas as outras habilidades necessárias, é necessidade para a criança aprender de fato, que ela não aprendeu, aí ela desenha. Para a criança aprender de fato, né, a ler e a escrever, de fato, de verdade. Não é ela olhar o nome dela no meio de um monte de outro nome e identificar. Porque se você bota isso daqui, a criança, por identificação, por olhar, assistiu o desenho, viu que tem um bichinho chamado Stitch, esse é o Stitch. Ela entende por identificação. Se ela assistir muito Stitch e todo dia aparecia lá Stitch, se você colocar a palavra Stitch, colocar o bonequinho por associação, ela sabe. Mas ela não sabe o que significa cada letra, né? Ela não sabe, ela não compreende. Ela não sabe o que é letra, o que é sílaba, o que é frase. Ela não sabe o que é texto, ela não sabe. Mas ela identifica. Então, quando a criança identifica, por exemplo, o nome dela no meio de um monte de outros nomes, aí o pai diz assim, já sabe ler. E tem professores, rapaz, eu consegui um avanço. Todos os meus alunos saíram sabendo escrever e ler o nome. Não, eles saíram identificando o nome deles numa lista de nomes. E eles saíram sabendo desenhar o nome. Eles não saíram sabendo o nome. Pode ser que eles tenham tido algum avanço. Porque você passou um ano batendo na mesma tecla de desenvolver uma habilidade só. E você conseguiu algum avanço. Óbvio. Que por treinamento também você consegue coisas. Mas, nesse tempo todo que você passou focado em fazer a criança escrever o nome, olhando para uma ficha, escrevendo o tempo todo, às vezes você deixou de trabalhar memória visual, você deixou de trabalhar a questão da coordenação motora fina para a criança aprender a pegar no lápis. Você deixou de trabalhar a coordenação motora ampla, porque a criança ficou o tempo todo só sentada na cadeira, né? Você deixou de trabalhar a lateralidade, você deixou de trabalhar tanta coisa. E tudo isso que você não trabalhou vai ser prejudicial para a criança quando ela chegar no primeiro ano. Porque você não trabalhou. Mas ela saiu daqui sabendo pegar no lápis. Por quê? Porque todo dia ela pegava. Então, pelo menos a pega no lápis ela desenvolveu, porque eu fazia essa atividade que funciona como atividade de coordenação motora fina. Todo dia ela cobriu o nome dela. É uma atividade mecânica, sim, uma atividade enfadonha, uma atividade chata pra caramba, que muitas crianças detestam, e que muitos detestam e não falam,
mas que ela faz e todo dia ela está fazendo, então ela consegue. Pega no lápis, você consegue desenvolver. Mas todo o resto, para ela entender o processo, né, do que é a letra, que as letras elas têm sons, né, que a partir que dentro de um texto existem frases, que dentro da frase existem palavras, que dentro da palavra existe sílaba, né, que a sílaba é composta por letras. Tudo isso você passou por cima, porque você não consegue educar o olhar para entender que é para além disso. Ah, você está dizendo que a gente não deve apresentar a letra? Não, gente, não é isso não. Acho que o todo do processo é importante, mas por que eu estou trabalhando as letras? De que maneira eu estou trabalhando as letras, né? Em que momentos eu estou trabalhando as letras? Em que momentos eu estou trabalhando a questão do conceito de número? Em que momento eu estou trabalhando com a questão dos fenômenos na natureza? Em cada momento do dia com a criança, o que é que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo? A hora do banho, o que é que eu estou trabalhando na hora do banho? Bom dia, Marileide. Porque se você trabalha na educação infantil, você entende que currículo não é uma lista de conteúdos que você coloca numa folha. Minha cachorrinha tá chorando. Oi, meu amor, o que foi? Peraí, gente, me dê um minuto que eu tenho que abrir uma porta para minha cachorrinha. Pronto, vai lá. Você entende, enquanto professor de educação infantil, que currículo não é uma lista de conteúdos numa folha. O currículo na educação infantil, ele é o todo. Tudo que você faz na educação infantil, tudo que a criança realiza, todo o trabalho da criança, sim, porque é um trabalho, todo o trabalho que a criança realiza na educação infantil, ele é parte do currículo. E não apenas o que a criança realiza dentro da escola, é fora da escola. Cada observação que a criança faz é parte do currículo, entende? Parte do currículo da educação infantil. Deixa eu ver aqui o comentário da Leléo Gomes. Bom dia, Leléo. Muitas vezes somos cobrados por resultados imediatos em questões que deveríamos trabalhar mais amplamente. A cobrança, né? Eu acho que é um cobrar, um cobrando do outro, um colocando pressão no outro. E essa pressão, ela vem dos familiares. Quando eu falo de educação infantil e de BNCC, desculpa, gente, eu falo muitas vezes como uma perspectiva de que eu estou falando a professores de maioria do ensino público. Por quê? É que você desconsidera o ensino particular? Não é que eu desconsidero o ensino particular. É que eu entendo o particular muitas vezes realmente como ensino. O particular, ele dá um jeito de não seguir o currículo. E ele diz assim, não, mas a proposta da nossa escola é diferente, mas a proposta do ensino particular, da educação particular, não deve passar por cima do documento oficial. Porque o documento oficial, que é a BNCC para a educação infantil, ela foi elaborada para é uma base, é para todo o sistema de ensino. Para a escola militar, para a escola confessional, para a escola particular. O problema é, dentro desse sistema educacional particular, se considerar a criança. Porque tem toda uma questão capital aí no meio. Quem paga a mensalidade? O pai. O que é que o pai quer? O que é que a mãe quer? Que sente a criança na cadeira e ensine o nome. Então, o que é que a escola cobra do professor? Que sente a criança na cadeira e ensine o nome. E para isso se desconsidera toda a base nacional comum curricular. Então, eu entendo o dilema do professor da escola particular. Principalmente o professor da escola particular que estuda documento oficial, que entende de infância e que respeita a infância. Eu entendo o dilema. Então, às vezes eu estou falando um monte de coisa que você diz assim, Gia, não vai servir para a minha realidade, porque eu não tenho autonomia. Eu não posso fazer. Você pode direcionar e ir fazendo pelo menos um pouquinho. Você pode. Dentro do seu dia a dia. Ah, preciso trabalhar a letra, ensinar o nome. Eu vou trabalhar isso aí.
A criança vai aprender isso aí, mas eu vou fazer de uma maneira lúdica. Já que a cobrança é pelo resultado, entende? Muitas vezes a escola particular ela não cobra pela ação, ela cobra pelo resultado. E ela quer um resultado rápido. A criança tem que aprender a escrever em 5 dias. É assim. Mas quando eu falo professor de escola pública. Ah, nós somos cobrados para fazer assim. Não importa como vocês são cobrados para fazer. O professor da escola pública, ele tem uma autonomia que professor de escola particular não tem. E muitas vezes ele não usa essa autonomia. Como assim, Gi? Você não conhece a minha coordenadora, você não conhece a minha gestora, eu não conheço, mas eu tenho absoluta certeza que você tem autonomia, porque você tem uma base para seguir. Não tem coordenador de escola pública que possa impor a um professor um trabalho pedagógico com base em um processo de memorização e repetição na educação infantil, porque não tem base para isso, não tem documento para isso. É só pegar o documento e entregar na mão dele. Tá vendo aqui? Ah, mas os pais não constroem currículo. Os pais não constroem currículo. A base, né? A base para o currículo no Brasil, ela foi construída com a participação da sociedade, do coletivo social, a partir de debates e tudo mais. Aí tem professor que diz assim: ah, porque chegam, pegam um documento e impõem para a gente. Não houve imposição em base nacional comum curricular, não houve imposição em diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, não houve imposição, não houve. Ah, mas não houve. Houve debate, amplo debate, até se chegar a essa versão da BNCC. A gente teve versões e versões da BNCC, inclusive a BNCC para o ensino médio, para mim, é uma aberração. Ponto. Mas é a versão que a gente chegou. A gente chegou nessa versão aí. Por conta do amplo debate com a sociedade. Todo mundo construindo junto. Tá certo que precisaria ter sido mais amplamente divulgado e os professores precisariam participar mais. Mas quantos professores de fato querem participar da construção de documentos? Olha, a gente volta à questão da documentação pedagógica. Nós tivemos conferências por esse país todo. Hoje em dia não, e não é por conta da pandemia. A gente tem muito menos. Nós tínhamos fóruns, conferências, né, para a gente debater o quê? Documento. Construção de documento. Metas, diretrizes. Tudo sendo debatido. Eu fui numa CONAI uma vez, numa Conferência Nacional de Educação, estava na CONAI, pouquíssimos professores, inclusive, para a importância, né? Município enorme, muitos que foram, é aquela coisa, sou obrigada aí, né? E aí, era numa época que estava tendo um jogo. Ai, meu Deus, 4 horas o jogo, 4 horas o jogo. Gente, nós estamos discutindo metas para a educação do Brasil. Vocês estão pensando num jogo de futebol, que na verdade a maioria não quer ver o jogo. Porque vocês não gostam de jogo, vocês querem sair daqui para poder sair, para dizer que vão ver o jogo, estão usando o jogo como uma desculpa. Aí depois, quando o documento chega, que foi construído por pessoas que quiseram construir o documento, que pararam para analisar, que debateram, que discutiram, que escreveram, que fizeram o diabo a 8, né, nem a 4. Ah, isso daqui foi imposto. Não, não foi imposto. Você se isentou da responsabilidade de trabalhar na construção desse documento, né? Você não quis debater sobre esse documento, você não quis avaliar, analisar a construção desse documento. Aí agora é imposto. Não, não é imposto. Isso foi construído com base em amplo debate, estudo científico, teorias de aprendizagem, que você pode dizer isso aqui não serve para o Brasil. Por que não serve para o Brasil? Porque nós não temos estrutura. Concordo com vocês que falta estrutura. Inclusive, a gente tem uma live sobre infraestrutura. Tem. Mas, se você entender que, além de faltar infraestrutura, falta formação profissional de qualidade, aí você consegue entender que o fracasso não está apenas na falta de infraestrutura. O fracasso está na má formação.
E a má formação, muitas vezes, não está no fato de não ter tido conferências, de não ter tido fórum, de não ter acesso a material, de não ter livro para ler, de não ter informação. Está no fato do professor querer fazer como ele fazia na década de 80, na década de 90, e não pode mudar. É a resistência. Tem um amigo que ele trabalha com jogos e brincadeiras. Acho que há 20 anos, se não me engano. E aí eu falava com ele, há quanto tempo mais ou menos seu trabalho começou a ser aceito? Porque você já trabalhava com alfabetização, com jogos. Quanto tempo demorou até os professores perderem a resistência aos jogos e às brincadeiras e entenderem que isso auxiliava no processo? Ele disse, olha, demorou bastante. E eu falava para ele, muitas vezes o que se chama de imposição de documento, que é a teoria do brincar, trouxe para você um boom no seu trabalho, porque os professores começaram a entender, bom, isso daqui realmente serve, mas demora. Demora no mínimo uns 7 anos até os professores olharem para o documento e começarem a considerar o documento. Não é nem aceitar, é considerar, porque a teoria do brincar até hoje, a gente tem 2 extremos na teoria do brincar. A gente tem um professor que brinca demais. E o que é brincar demais? Não brincar nunca é demais. Gente, quando eu falo brincar demais, não é porque a criança está brincando demais, não, que ela tem que não brincar, não. Eu estou falando que o professor brinca demais no sentido de não há intenção no que ele faz. Joga as crianças lá e, né, as crianças que lute. Não que o brincar livre não desenvolva habilidade. Mas tem professor que é só isso. E tem professor que até hoje não aceita. E tem o professor, por exemplo, que vai trabalhar a alfabetização e quer trabalhar a alfabetização 100% lúdica, como se o processo de aprender a ler e escrever não envolvesse nenhuma dificuldade. Não, ele vai aprender aqui de uma maneira... Gente, aprender, muitas vezes, gera um desconforto na gente. Acho que a primeira coisa que você tem, a primeira coisa para aprender, acho que é ficar desconfortável. Acho que é a primeira coisa para você aprender qualquer coisa é ficar desconfortável. E quando eu falo ficar desconfortável, não é ficar traumatizado, não é se machucar, não é alguém machucar você. Quando eu falo ficar desconfortável, é tipo, existe algo que eu não sei. E eu crio resistência a isso. Então, quando eu chego para falar para você, gente, eu vou falar sobre a importância da documentação pedagógica. Essa é o calcanhar de Aquiles. Você senta para fazer um relatório, o seu corpo já começa a suar. Você já treme, você já pensa, porque ele acha que eu estou com isso na mão. Para que é que serve isso aqui? Lá vou eu passar horas e horas da minha vida sofrendo na frente desse papel. É desconfortável. Agora, se você sente e pensa assim, bom, bora lá. Ela vai falar sobre documentação pedagógica. O que será que ela tem para falar? Né? Será que vai me ajudar em alguma coisa? Você precisa se ajudar. Não tenho como ajudar um professor que acredita que documentação pedagógica não serve para nada. Eu não tenho como ajudar. O máximo que eu posso fazer é trazer reflexão. Às vezes a gente vai auxiliar na construção do relatório. Aí, o que é que eu falo para o professor quando eu vou auxiliar na construção do relatório? Bom, traga o que você tem. O que é que você observou durante esses 2 meses? O que é que você tem aí? Me traga os registros, me traga as fotos, me traga as atividades, separe por pasta. Né? Ana Maria, essa é a pasta da Ana Maria. Essas são as atividades impressas, né, de registro que a Ana Maria fez. No caso da educação infantil, são os desenhos da Ana Maria, acerca dos diversos temas, né? Os processos de escrita da Ana Maria, que foram feitos em folha, que não foram feitos em outros suportes, né, que são as gratujas da Ana Maria, ou as tentativas de escrita espontânea da Ana Maria. Tá tudo aqui. Me traga, tá bom? Me traga os registros em vídeos das rodas de conversa que você teve, onde a Ana Maria estava falando e tal. Me traga o parecer inicial da Ana Maria. Coloque tudo aqui na mesa. Entendeu? Bora analisar isso tudo aqui, para poder a gente começar a pensar na construção desse relatório. Mas tem professor que pensa que eu vou fazer o relatório. E eu não vou fazer o relatório. Quando eu vou orientar, eu vou orientar. Eu não vou fazer por você. Ah, mas o modelo eu não vou fazer por você. A escola em si, em cada estado, os professores eles têm um determinado modelo. Não é modelo, é uma espécie de guia. Essa secretaria quer desse jeito, aquela quer daquele jeito. Eu não vou fazer do meu jeito.
Eu vou te apontar caminhos para que você consiga construir o seu relatório. Bom dia, Socorro, tudo bem? Obrigada pelo carinho. Eu vou te dar suporte para você construir. Mas, sim, aí como é que eu escrevo? Sim, meu amor, o que é que você observou? Bora lá. Isso aqui, isso e isso. Tá bom. Você observou isso aqui, ok? Sim, da Ana Maria, ok. Quem estava com a Ana Maria na sala? Era eu ou você? Era eu, ok. Então você que sabe da Ana Maria, eu não sei. Eu tô vendo alguns registros da Ana Maria, o resto só você que sabe. Só pelo registro aqui, eu não tenho como dar um diagnóstico, alguma coisa, fazer qualquer coisa acerca da Ana Maria, quem sabe é você. Bom dia, Alexandre, bora lá. Então, olha a Ana Maria, quando ela chegou, ela era assim, assim, assim. Às vezes nem tem um registro. Eu acho que há 2 meses era assim. Aí eu pergunto, sim, e o João? Menino, não lembro de nada do João. O João é tão quieto. Lembro não. E agora, hein? Entendeu? Bom dia, Tatá. Aí diz assim, não, fala aí. Aí eu observo. Então, me diz aí agora, com base no que você sabe da Ana Maria, nos registros que a gente tá vendo agora, né? Como é que a Ana Maria está se desenvolvendo? Então, a Ana Maria está assim, 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 assim. Pronto, agora escreva. Escreveu o quê? O que você acabou de falar. Ah, mas eu não sei escrever. Você acabou de falar. Não, mas eu não, realmente a trava. É o bloqueio. Mulher, fale com as suas palavras, porque com as suas palavras é mais bonito. Não se trata da palavra ser bonita. Não se trata de verborragia. Documentação pedagógica não é verborragia. Não é ficar bonito. Não é para inglês ver. É para comunicar de uma maneira que os pais entendam, de uma maneira que o coordenador entenda e de uma maneira que te sirva de suporte para a próxima vez que você for realizar as suas atividades. Ou seja, no momento que o professor está ali observando, eu já tive com um professor que passou todo o bimestre trabalhando com escrita de palavra. Chegou a fazer o relatório e falei, sim, meu amor, cadê as outras atividades? O foco era quase que total em escrita de palavra. Ditado mudo, ditado frito, ditado de bexiga, estourado, ditado, escrita, leitura escrita de palavras, sim, o resto. Então, a gente trabalhou um aspecto da alfabetização. E o resto? Cadê o resto? O que é que você trabalhou na área de artes? Tinha 2 atividades. Em 2 meses. O que é que você trabalhou na área de matemática? A pessoa ficava assim, meu Deus do céu. Aí o professor se dá conta, Jesus Cristo, eu passei 2 meses trabalhando uma coisa só. E sim, agora bora analisar, para poder não cometer o mesmo erro. Por que passou 2 meses trabalhando uma coisa só? Mulher, eu fui no grupo, eu tô num grupo, que tem professor que tá no grupo, no WhatsApp, no Facebook, no Telegram. Mais perdido que sai de tiroteio. De todo canto vem uma atividade, é 1000 PDF. Quando a gente falou sobre a live de recurso pedagógico, a gente falou sobre esse vício em printar a internet. Passou uma atividade, print, enche a galeria e aí vai dar aula. Ah, eu vou fazer essa aqui, porque é bonitinha. O foco é na estética, não é no objetivo a ser alcançado no momento que a gente está trabalhando. Esse é um dos piores erros que um professor pode cometer. E não é ruim só para a criança, é ruim para ele. Sim, agora o que é que eu faço? Você relata o seu que fazer. Mas e compreende que no processo de construção do relatório do documento, o professor avalia ele mesmo. Não é um relatório só sobre a criança, é um relatório sobre você. E aí é que são elas. Porque muitas vezes você não relata porque você não quer olhar para a sua ineficiência, porque você se sente incapaz de fazer determinado procedimento da sua profissão. Então, é muito melhor você não fazer um relatório fiel, porque é olhar fielmente o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Está acontecendo que os alunos, que as crianças não estão evoluindo porque eu estou trabalhando com foco em uma atividade só. Como é que as crianças vão desenvolver a oralidade se eu não trabalho atividades voltadas à oralidade? Como é que a criança, por exemplo, do Fundamental 1, vai aprender a interpretar texto e a produzir texto se eu trabalho com foco em escrita de palavra?
para fazer a coisa ficar lúdica. O lúdico não é só o jogo. O lúdico não é só a brincadeira. É preciso que a gente veja a ludicidade no todo. Por exemplo, eu sento para ler um livro de pedagogia. Tá aqui, um dos que eu mais leio. Porque eu leio uma frase e viajo. Eu sento para ler esse livro. É lúdico para mim. O bichinho tá, olha, tá despedaçado. É lúdico para mim, porque eu tenho prazer no que eu tô fazendo aqui, ó. Então, construir um relatório para você pode ser extremamente lúdico. Se você educar o seu olhar. Se você não educar o seu olhar, vai ser uma desgraça na vida, a vida toda. Não tem jeito, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Desculpa, gente. Leléu, eu tenho certa dificuldade nos relatórios. Sempre leio alguns exemplos para construir os meus. Eu deixo sempre um caderninho com anotações para facilitar a conclusão, para não passar despercebido alguns pontos. Gente, observar modelo, ver anotações, observar como é que as pessoas constroem, observar roteiros. Isso não faz de você um professor ruim, isso faz de você uma pessoa que está buscando. Gi, eu tenho dificuldade em fazer relatório. Ponto. Que maravilha, porque você reconhece que você tem dificuldade. Quando você reconhece que você tem dificuldade, a possibilidade de você sanar esse problema é muito grande, porque você reconhece a dificuldade. Você não está em negação. Que tem professor que está sustentando. É porque não presta para nada, é porque não serve para nada, é porque o meu coordenador é ruim, é porque a família não vai ler, é porque o meu diretor me enche o saco, é porque vai parar no fundo de uma gaveta. Isso tudo é um monte de conversa fiada de quem não consegue construir um relatório ou acha que não consegue. Gente, todo mundo consegue. Você consegue pensar? Então você consegue escrever. Tem dificuldade? Gi, eu tenho dificuldade. Então faz assim. Olha para o tudo, para o que você tem de registro. Pega um gravadorzinho, bota para gravar a sua voz. Grave a sua voz. Se necessário for, porque às vezes o cérebro da gente é difícil, o meu cérebro, por exemplo, é difícil acompanhar, né? Eu detestava escrever muito porque o meu cérebro, a minha mão não acompanhava a minha cabeça. Então eu perdi um monte de coisa. Aí eu ia escrevendo, aí não tinha palavra de gueta, aí eu deixava a lacuna ali, o espaço em branco saía. Quando eu voltava a preencher a lacuna, eu tinha um monte de lacuna, porque o meu cérebro era muito rápido. Digitando é muito melhor, né? E hoje em dia tem uma coisa melhor ainda. Você fala e o seu celular escreve. Você fala e o seu celular escreve. Então, em lugar de você estar olhando muitas vezes a anotação de outro professor, você está olhando a anotação que o professor fez do Miguel para entender o João. O problema do modelo é esse. Aí o professor está lá relatando que o Miguel é assim, 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 e você está tentando fazer um link com o João. É muito mais trabalhoso para você. Mas você pode observar o João. O que você tem de início, de como o João chegou, e depois de 2 meses a evolução do João. Aí passa 4 meses, você vai lá, olha dos 2 meses e observa, epa, quanto o João evoluiu. Quando chega no final do ano, você faz um relatório final, né? Você vai pegar todos os relatórios do parecer inicial. Esse era o João quando entrou na turma de educação infantil com 4 anos e meio. Esse é o João que eu estou entregando. A gente fala entregar como se estivesse dando, sei lá, uma joia, né? Para a turma do primeiro ano, para a próxima turma. Tá aqui o João, né? Esses são os avanços que eu consegui com o João, tá aqui nesse relatório. Ah, mas ninguém vai ler o relatório final, não vai servir nem para mim esse relatório, porque o relatório não precisava ser feito para que isso, não vão dar papai, não precisa ser dado para ninguém. Se você, por exemplo, é um professor de primeiro ano e você realmente se preocupa com a sua turma, com o seu trabalho primeiro, né? E com a sua paz para trabalhar, você vai lá na secretaria e diz assim, então, cadê o registro, os registros da turma, dessa turma minha o ano passado? Dá para eu dar uma olhada aí? Dá para me dar acesso aí? Às vezes os pareceres ficam no diário. E aí você pode me dar acesso ao diário do ano passado ou ele foi para outro lugar?
Eu quero o documento para eu dar uma olhada. Aí tu vai lá e tu dá uma olhada. Aí o parecer, olha só, quando a pessoa faz um relatório, ele não é fiel, gente. Tu pega um relatório de educação infantil, tem uma professora de primeiro ano, pega um relatório de educação infantil, chega lá, a pessoa diz que o João Pedro, ele sabe ler, escrever e tal, e o João Pedro é assim, 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 e o João Pedro é hipercomunicativo, o João Pedro, quando o João Pedro entra na sua sala, você olha para o João Pedro, você olha para o João Pedro, olha para o seu parecer inicial e para o relatório final de João Pedro, e você fica, não bate, filho. Não bate, porque assim, a menos que o João Pedro tenha regredido nas férias, não bate. Como é que o João Pedro é um menino que já sabe ler e escrever, e o João Pedro é um menino que só sabe desenhar o nome dele? Entende? Ah, o João Pedro sabe desenhar o nome dele. Desenha bonitinho. Não compreende alguma coisa? Não. Não compreende nada. Eu tô vendo aqui, não sou cega, né? Mas é a concepção do professor. O professor que acha que saber desenhar o nome é saber escrever. Saber ler o nome é saber ler. Aí vai lá e escreve um negócio que não tem nada a ver, porque ninguém vai ler, né? Se ninguém vai ler, eu escrevo qualquer coisa aqui, tá bom. Outro dia passava aí um texto com expressões para você usar no relatório. Era um negócio nojento. Como mudar as expressões? A criança é não sei lá o quê. A criança é porca. Gente, sério? Como é que eu escrevo que a criança é porca? Criança é porca? Criança é suja? Como é que um professor tem a indecência de me escrever uma expressão dessa para modificar no relatório? Não existe criança porca. Se a criança não está sendo bem cuidada, não está sendo limpa, está chegando da casa dela nas fraldas, cabe à equipe pedagógica chamar os pais e falar para eles, a criança está chegando aqui mal cuidada. Tem algum problema aqui. Tem rede de proteção à criança, tem conselho tutelar, vai precisar a escola chamar algum órgão competente para que essa criança chegue aqui limpa e asseada? Como é que você tira a criança nas fraldas e traz todo dia para a escola a criança na fralda suja? A criança que visivelmente passou a noite inteira no xixi? Então a gente transfere muito, né, a responsabilidade do cuidado da criança para a criança. Aí vamos escrever no relatório um monte de baboseira, um monte de coisa que não faz nem sentido, a gente pensar sobre a criança, porque a gente não entende a criança. Não dá para construir documentação pedagógica sem pensar. Qualquer documentação pedagógica que você produz sem pensar é só perda de tempo realmente. Aí que você precisa avaliar. Será que eu estou construindo sem pensar? Porque se eu estou pensando que não serve para nada, por que eu estou fazendo? E se tanta gente diz que serve, por que para mim não serve? É um constante olhar para si, que a tendência é olhar para o outro. Quando você constrói um documento, você olha também para si. Então eu tenho lá um relatório do primeiro bimestre. Eu tenho um parecer inicial, relatório do primeiro bimestre, aí eu vou começar a trabalhar no segundo bimestre. Eu vou observar o que a turma ela necessita. Qual a necessidade, qual habilidade eu preciso trabalhar agora com essa turma? O que é necessário que essa turma, em que aspecto essa turma precisa se desenvolver mais? Aí eu vou criar estratégias para que a turma se desenvolva. E aí eu vou ver o meu trabalho sendo feito com qualidade. Vou ver as crianças felizes, vou ver as crianças se desenvolvendo, vou ver os familiares felizes com o desenvolvimento das crianças. E tudo vai fluir e eu vou ficar bem. Eu vou ter aquela sensação de dever cumprido, aquela alegria na alma que todo professor deveria ter e que muitas vezes não tem. E não tem aquela alegria na alma porque tem medo de acolher, de abraçar as teorias e colocá-las em prática. Compreende como é que é a situação? Deixa eu fechar aqui o message, porque senão me desconcentro. Então a colega falou, daqui a pouco eu respondo.
Entende como é que é a situação? À medida que você pensa o que você está fazendo, você faz melhor. Ok, fiz tudo. Aí, eu sei o que é que eu preciso desenvolver agora. Eu sei que projetos a minha turma gosta. Então, eu vou desenvolver esse projeto aqui com base no interesse deles, né? E nesse projeto aqui, a gente vai ter um foco com o trabalho com o cheiro, com a textura, né, com o gosto, né? Vou trabalhar, por exemplo, vou trabalhar alimentação saudável. Então, eu vou ver as habilidades que eu preciso desenvolver com as crianças e eu vou trabalhar alimentação saudável. Vou trazer aqui tudo, vai ser top, né? Vai ser top, né? Para além do conteúdo, tipo assim, eu quero trabalhar o órgão do sentido, vou dar uma aula. Não, é o todo, é o dia a dia. É à medida que a criança ela sente o cheiro, que ela vai percebendo, né? É à medida que a criança ela vai degustando as coisas e ela vai percebendo que existem diferentes gostos, diferente textura, que ela sente o gosto, né, sente o doce num lugar e sente o amarguinho em outro, o azedinho em outro. À medida que essa criança ela vai tocando os objetos e ela vai sentindo, esse aqui é macio, desculpa, esse aqui é mais áspero, e ela vai trabalhando os sentidos de uma maneira tão eficiente que ela vai tomando ciência do que é o tato, do que é o paladar. Né? É à medida que a gente vai trabalhando a memória auditiva, né, que ela vai tendo ciência da importância da audição. E não eu botando lá 5 desenhinhos e aí, isso é o tato, o olfato, o paladar e tal. E a criança não consegue associar aquilo porque não tem uma vivência concreta. Entende? É como a criança, você coloca uma planta na frente. Bom dia, Kátia. Uma planta, desenha uma planta e diz assim, raiz, caule, folha, flor e fruto. Agora vai lá e desenha uma planta e lista as partes da planta. Mas você não leva a criança para ver a planta. Aí a criança, você dá assim, sim, mas a professora disse que as partes da planta é essa, mas essa planta aqui eu não estou vendo fruto nela. Sabe? Essa aqui não, nunca vi uma flor nessa planta. Essa daqui não tem flor. Às vezes não é época de florir, né? Não tem flor, não. Não tem nem fruto. Como é que toda planta tem fruto? Não tem. Entende? Não, e um pé de mandacaru, uma planta, assim, mas a pró diz que a planta respira pela folha, né? Mas como é que o mandacaru respira? A criança, ela tem curiosidade, né? Se a gente deixa a criança explorar, se a gente puxa a curiosidade, instiga a curiosidade na criança, ela vai lhe fazer perguntas que você vai pensar, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu respondo esse negócio aqui? Amanhã eu trago, tá bom? Amanhã eu vejo que eu também não sei, né? E o professor, ele sabe que enquanto ele ensina, ele aprende. Enquanto ele ensina, ele aprende. Mas você não aprende à medida que você não tem interesse, que você não tem curiosidade, que você não treina as suas habilidades. Então, para você perder o medo da documentação, você precisa aprender a documentar. Então, vá documentando outras coisas na sua vida. Documente a sua evolução pessoal, se for o caso. Faça um diário, escreva um diário. Faça qualquer coisa, escreva posts todo dia na rede social. Leia todo dia, se proponha a todo dia ler um capítulo. Não, capítulo não, é muito capítulo. Um trechinho pequeno da Base Nacional Comum Curricular e pensar sobre ele. Faça esse exercício, você vai ver que vai ser bom para você à noite. À noite. Né? Não, pela manhã é melhor. Pela manhã tá tudo fresquinho, tranquilo. Acorda um pouquinho mais cedo. Pega um trechinho da base. Hoje eu vou ler o direito de conviver. Leia, gente, 3 linhas. 3 linhas. Vou ler 3 linhas. Conviver com outras crianças e adultos. E aí pense sobre isso e escreva sobre isso, né? O que é conviver? Por que é importante conviver? Responda as perguntas. Para além de você pensar, eu preciso de 20 linhas, eu preciso de 30 linhas, eu preciso de 50 linhas. À medida que você exercita o pensamento, exercita a leitura, exercita o seu olhar para o todo, você escreve, 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 escreve cada vez mais. Não tem isso, meu Deus do céu, e agora que eu não consigo uma página? Não tem, não existe isso. Você vai fazer um livro, mas para fazer um livro, você precisa escrever a primeira página. Para fazer uma página, você precisa escrever uma linha. Não tem jeito. Para escrever uma linha, você precisa escrever a primeira palavra. Eu escrevo e aí não sai bom.
você revisa o texto. Todo mundo revisa texto. Ah, mas eu já escrevi um relatório, já dei um trabalho do campo a escrever, eu tenho que revisar. Por quê? Desculpa. Quando você revisa, você escreve melhor. Às vezes eu perco o trabalho inteiro. Às vezes eu fiz um trabalho maravilhoso lá. Passei horas fazendo trabalho. Eita, Jesus Cristo. Arrumei tudo. Arrumei as imagens direitinho. Trabalho de design, assim. Arrumo tudinho bonito. Aí o programa trava. E aí eu me dou conta que eu estava tão empolgada que eu não salvei o projeto. Aí quando eu caço, não tem nenhuma cópia do projeto. Eu digo, eita, de acho. Começar do zero. Eu posso olhar pelo lado negativo. Inferno, vou começar do zero, largar lá e ir me embora. Eu não vou fazer mais essa porcaria, não. Posso olhar. Mas o que é que eu olho? Bom, todo o percurso que eu fiz para chegar até essa arte final, eu não preciso fazer mais. Tudo que eu precisava refletir, eu refletia também enquanto fazia. Agora eu não preciso. Então, assim, eu vou fazer isso aqui muito mais rápido. Aí o trabalho que eu levei 3, 4 horas e perdi, eu faço em 10 minutos, que era o tempo que eu ia levar para concluir aquele projeto do mesmo jeito. Né? Eu só estou pegando aquilo que eu fiz, né? Que eu construí a partir do pensamento criativo e dizendo, bom, agora eu já sei que essa cor aqui vai combinar com essa, então eu não vou ficar 3 horas pensando assim, se eu botar essa cor. Aí eu boto outra cor, eu boto outra cor. Não gostei não dessa cor, não. Ficou muito escuro, não ficou muito claro. Não, essa imagem não tá boa, não vou pegar outra imagem. Essa imagem tá feia. Não, essa daqui não. Entende? Agora eu já sei as imagens que eu vou usar, as cores que eu vou usar, o que é que eu vou fazer. Como é que eu vou dispor os elementos na página. Nada você tá perdendo seu tempo. Ah, passei 4 horas sentado vendo uma palestra. O que você tirou dessa palestra de positivo? Porque se você estiver ali, sentado, achando que não serve para nada, você não deveria nem ter ido, filho. Não sente, não. Não sente. Agora sim, ser professor. Você sabe, desde a universidade, que você vai ter que construir documentação pedagógica diária. Todo dia você vai ter que construir plano de aula. Você estando em qualquer etapa da educação básica, de qualquer etapa. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, você sabe que você tem que construir plano de aula, ok? Bom dia, Zaneide. Você sabe. Então venha para cá sabendo. Eu vou construir plano de aula e eu vou aprender a fazer o negócio perfeito. Porque o plano de aula é a minha bússola, ele me orienta. É através dele que eu faço um trabalho top das galáxias. E mais, se você pensa, mas eu tenho que escrever todo dia que eu vou fazer, que negócio chato. Tem uma coisa muito boa que eu vou explicar para vocês agora. Né? Que eu aprendi, é maravilhoso. Se tem algo na tua cabeça, tire de lá. Tua cabeça vai ficar mais leve. Tu vai ficar mais feliz. Entende? Então assim, eu tô indo dormir. E aí tem um monte de coisa na minha cabeça. Eita, Jesus Cristo, amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que ir no cartório, amanhã eu tenho que ir ali, amanhã eu tenho que fazer aquilo ali, amanhã tem aula, amanhã eu tenho que fazer comida. Pega uma caderneta, escreva lá. Ir ao banco. Fazer o almoço. À medida que você pega isso tudo aqui, joga tudo no papel, tu deita e dorme. Tu não fica lá rolando na cama a noite toda pensando, meu Deus, o banco, meu Deus, o banco, meu Deus, o problema vai resolver. Não, tá no papel. É uma coisa plano de aula. Tem uma aula amanhã. Pronto. Quais são os campos de experiência que eu vou trabalhar? Quais os direitos de aprendizagem que estão sendo garantidos a partir dessa estratégia que eu estou criando? Como é que eu vou preparar o ambiente para as crianças? Que recursos eu preciso? Ok? Pronto. Vou preparar o plano de aula está preparado, os seus recursos que eu vou usar, vou pegar minha pasta, colocar minha pasta aqui, com tudo organizadinho, meu plano de aula impresso ou escrito, eu gosto de imprimir. Coloco aqui bonitinho, vou lá nos recursos. Bom, eu vou trabalhar com escuta, espaço, tempo, quantidade, relações de transformações, associação de número e quantidade. Eu vou precisar levar umas tampinhas de garrafa PET, né? E tal. Eu também quero trabalhar com classificação, com seriação e tal. Vou lá para o campo da matemática. Então, eu preciso de tampa de garrafinha PET de diferentes cores. Vou lá no meu acervo, no meu acervo de bugiganga,
pego tudinho, coloco tudo numa vasilhinha, num potinho, em algum lugar, pronto, tá organizado, tá aqui, acabou, saiu da minha cabeça. Saiu da minha cabeça. E não saiu da minha cabeça porque assim, eu tô aqui desleixada, não vou fazer mais nada, e amanhã eu vejo o que é que eu faço. Não, porque quando você não sabe o que tá fazendo, meu Deus do céu, nem as crianças, até as crianças ficam assim meio perdidas, sabe? Mas o que é que essa professora tá fazendo? Prova vai ter o quê? Peraí, aí tá lá olhando no caderno, peraí. Tem professor que é assim, tá lá olhando, e agora? Deixa eu pegar esse plano de aula do ano passado, aí chega na secretaria assim, você vai dar o quê pra sua turma? Me dê aí pra eu ver se serve pra mim. Eu já escutei tanto isso. Fica perdido lá. Não sabe o que fazer. Às vezes já tá seguro ali naquele lugar, e aí eu vou fazer aquilo do jeito que dá. Não é bom pra você. É péssimo pra criança. É péssimo pro sistema educacional e é péssimo pra você. Horrível. Então, meu amor, se planeje, se prepare. Ah, Gi, mas chega lá, não tem isso. Aí eu fiz o plano de aula, cheguei lá, não tem isso. Cheguei lá, não tem aquilo. Fez o plano de aula ou escreveu palavra ao vento? Porque uma coisa é fazer um plano de aula, outra coisa é escrever palavra ao vento. Ah, eu olho o caderno do ano passado e faço o objetivo desse ano. Aí faço aquilo. Ah, mas eu cheguei na escola, não tinha isso. Você se planejou, porque quando você vai fazer o plano de aula, você pensa o quê? Qual é o ambiente que eu tenho para trabalhar? Ah, eu quero usar amanhã, né, a sala de vídeo, se tiver uma na sua escola, né? Quero usar amanhã a sala de vídeo. Faço meu plano de aula e coloco lá. No primeiro momento, a sala de vídeo. Né? Vou expor aqui um vídeo educativo de 10 minutos. Falei com a coordenação? Não. Falei com a direção? Não. Aí a minha colega já tinha falado com a direção que precisava usar a sala por 1 hora. Aí tu chega lá e tá vendo, não adianta fazer o plano. Não é que não adianta fazer o plano, é que você não fez o plano. Porque você não pensou do que é que você precisava para executar aquele plano. E mais, você não pensou, e se eu chego lá e a televisão pifou? E se eu chego lá e o pendrive não funciona? Pegou o vírus? O que é que eu vou fazer? Você tem uma segunda hipótese. Porque o plano de aula ele é flexível. Vou trabalhar sobre animais. Animais que voam. Ó, bora lá. Aí eu tenho um vídeo que eu quero mostrar para as crianças, né? De animais que voam. Aí chego lá, não pega. Não pega a televisão. Desculpa. Organizei tudo, pensei em tudo, falei com o coordenador, mas a televisão não funciona. Eu tenho plano B. Entende? Bora sair um pouquinho por aqui e vamos procurar bichinhos que voam. Pronto, sai da sala, vai fazer outra coisa. Entende? Ou eu vou observar junto com as crianças, sim, gente. Vocês já viram algum bichinho voar? Vocês podem mostrar para a Pro, dizer para a Pro que bichinho era esse? Como é que era esse bichinho? Qual era a cor desse bichinho? Bora desenhar aqui na parede das expressões. Lá no nosso site, no ideacreativa.org, a gente tem um post sobre a parede das expressões. Vamos aqui na parede das expressões e vocês mostram aqui para a Pro como é que era esse bichinho que você viu. Deu para observar quantas asas eles tinham e tal? Como é que era a asa dele? Como é que era a asa dele? Qual era a cor do bichinho, né? Aí a criança viu uma libélula. Aí viu uma libélula com as asinhas transparentes. Ficou observando assim na flor da água, né? Viu 4 asinhas, acho que é 4 a libélula. Pelo menos da última vez que eu vi. Não sei, não tenho certeza. Né? Ouvi uma borboleta, prove uma borboleta amarela. Outra, eu vi uma azul. Sabe? Você não fica ali preso. O documento é para eu seguir? Mas cruzando com a realidade. Você não fica preso no documento. Ele é uma bússola. Ele lhe mostra o caminho por onde você deve ir, porque você já traçou esse caminho anteriormente. E você não ficou usando a desculpa de que eu não vou usar isso aqui para nada. É uma bússola, é um caminho para você seguir. Entenda, gente, pelo amor de Jesus Cristo, é por bem de vocês. Eu quero o bem de vocês. Eu quero a alegria de vocês. Por bem de vocês. Registrem. Por bem de vocês.
para o bem do processo pedagógico, para o bem do seu aprendizado, para o bem do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento profissional. Você tem que perder esse medo de escrever, você tem que perder esse medo de ler, você tem que perder esse medo de ser. Porque eu só sei ser desse jeito, porque toda a vida eu ensinei assim, então só serve assim. Gente, perca, se desvencilhe da ideia de ser igual a vida inteira. A sociedade muda. As coisas acontecem hoje de uma maneira tão dinâmica e você está querendo ficar parado no tempo. Não tem necessidade. Então, meus amores, documentar é necessário, mas sabendo o que está documentando, o porquê, o para quê. Comece pelo seu plano de aula. Comece por se dedicar ao seu plano de aula. Se você não entrou na sala de aula ainda, o que você deve fazer de início? Observar os seus alunos. Bom dia, Osana. Bom dia, Francisca. Observar os seus alunos, como eles chegaram. Caçar o relatório do ano passado. Fazer um cruzamento entre o relatório, se você tiver, entre o relatório do ano passado, o último relatório, o relatório final do ano passado e o seu parecer do início do ano. E isso tudo ao parecer da família, que pode vir num relato, numa fala, num texto, se a família quiser mandar, no WhatsApp, no vídeo. Olha, meu filho, ele é desse jeito aqui em casa. Então, e você pega esse apanhado de informações que você tem acerca dessa criança e você desenvolve o seu trabalho com excelência. Não é fazer de conta. Não é, vou fazer de conta que eu fiz um relatório. Vou preencher uma ficha burocrática para ficar dentro de uma gaveta. Não. Eu vou, de fato, observar a minha turma, observar todo o processo de desenvolvimento dessa criança. E eu vou dar para essa família o que essa família tem direito de entender, né? O quanto o filho dele se desenvolveu a nível escolar. O quanto a socialização foi importante para o desenvolvimento da linguagem da criança, né? O quanto as ações efetivas, né, as práticas pedagógicas auxiliaram no desenvolvimento, né, de habilidades motoras. O quanto auxiliaram até mesmo na questão do gosto da criança para determinado tipo de alimento que a criança não consumia em casa. O quanto as práticas pedagógicas ativas auxiliaram na educação da criança, no sentido de ela aprender a se portar diante do outro, de ela aprender a como segurar um garfo direito ou uma colher direito, sabe? De como, o todo da educação. De como a criança passou a entender que ela tem que cuidar do espaço em que ela vive. E tudo isso a gente aprende na educação infantil. Na atividade diária, né? No constante trabalho que é desenvolvido ali com os professores, as crianças, os coordenadores, os gestores e as famílias, né? Todo mundo ali lidando com a criança para a educação da criança. Então, se você ainda não gosta de documentação pedagógica, comece a gostar, que vai ser bom para você primeiro. E se você tem alguma dificuldade com relatório e tudo mais, a gente tem lives lá no nosso canal, né? Eu vou mudar o nome do canal, gente. O que é que vocês acham? Eu estou pensando em colocar alguma coisa assim como um papo com a Gi. Porque é tanto papo que a gente bate, né? Altos papos com Gi Carvalho, né? Bate-papo com a Gi. Mesma coisa assim. Acho que eu vou mudar o nome do canal. Mas, por enquanto, Ideia Criativa, Gi Carvalho, Ideia Criativa Educa. Vão lá no meu site, ideiacriativa.org, procura a caixa de pesquisa, não pega a primeira que tá bugada, viu? Desce um pouquinho, tem uma caixa de pesquisa lá no fim, aí você escreve assim, relatório, educação infantil, e você vai encontrar alguns posts que são bem interessantes, né? De especialistas na área e algumas colocações nossas, alguns posts com dicas práticas da construção do relatório, né? E se vocês quiserem alguma live sobre... Eu tenho uma live sobre... Plano de aula, mas gente, é bem antiga essa, viu? Eita, é outra Gi, bem antiga, bem antigona, acho que já tem uns 5 anos por aí, tá lá no nosso canal. Se você for lá no YouTube, procurar assim, plano de aula, Ideia Criativa Educa, capaz de você encontrar, né? Acredito que você vai encontrar. Gente, um bom dia pra vocês, tá bom? Ó, o sol bate aqui essa hora, vocês veem uma claridade, é o sol batendo na minha janela. Espero que vocês fiquem bem, tá? Um pouquinho mais tarde, talvez, ali por volta das 10 horas, eu vou jogar essa live outra live ao vivo
como estreia lá no YouTube. A gente grava aqui e joga lá no YouTube. Eu tenho uma outra live que eu quero jogar como estreia lá. E se vocês quiserem ir lá, dar uma olhada, participar ao vivo e tal, comentar, compartilhar com seus amigos, eu agradeço muito, tá? Um cheiro pra vocês, até mais.